Senhores, este é um canal de direita que defende o liberalismo austríaco e que é contrário a praticamente tudo que a esquerda diz ser bom e desejável para a sociedade. Dito isto, o tema do vídeo de hoje é uma análise respeitosa, como é o perfil deste canal, sem palavrão, sem xingamentos, da entrevista da professora senhora Jaqueline Muniz a uma mídia de esquerda. A senhora Jaqueline Muniz tem sido alvo de muitas críticas, algumas legítimas, outras nem tanto, por parte da direita, por conta do posicionamento que ela tem frente à operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro, a pedido do governador senhor Cláudio Castro, comando dele. Bem, se os senhores querem entender o meu posicionamento sobre o governador senhor Cláudio Castro e sobre a operação policial que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu resido, assistam o último vídeo deste canal. Inclusive lá eu li com os senhores a DPF das favelas, as 7 páginas, pausadamente, ponto a ponto, como surgiu, quando surgiu, o que tem de certo, o que tem de errado, está tudo lá. É só os senhores, se desejarem, dar uma pausa aqui nesse vídeo, ou depois que assistir, assistam o último vídeo que eu postei no canal, tem inclusive a thumbnail, tudo está lá, é bem fácil de localizar. Dito isto, eu quero analisar, ouvir com os senhores o vídeo das palavras da professora Jaqueline Muniz, e aqui os senhores não encontrarão xingamentos, eu não estou nem aí para a aparência da professora, o que eu quero saber são os argumentos que ela traz, até porque, olhando para mim, eu não sou a figura que tem mais propriedade para julgar a aparência de alguém. Então, vamos lá. Deixa eu espelhar a tela aqui para os senhores. Uma operação especial é uma modalidade de emprego de recursos de policiamento. Esse é o primeiro ponto importante. E o que é uma operação policial especial na doutrina de polícia? Você tem 5 modalidades básicas de emprego dos recursos policiais. Tá? Emergência, ou seja, você liga para o 90, alguma coisa está rolando, você chama a polícia, então pronta resposta na emergência. Logo ensinando, operações especiais, a chapa esquentou, a coisa é complicada, são ocorrências de elevado risco, incerteza e perigo real em cenários adversos. Você precisa que o generalista saia e entre o cirurgião ou especialista para fazer um corte preciso. Por isso, operação envolve um nível de disciplina tática, de disciplina operacional, né, com padrão tático de tiro defensivo por modalidade de tiro e modalidade de armamento, em cenários dinâmicos. O barato da operação especial, para resgatar refém, impedir troca de tiros, são complexas. Tá? É a origem das SWATs. Intervir em cenários que a terra é arrasada, que você acha que não tem mais jeito, e fazer o relógio andar para trás, revertendo incertezas, riscos e perigos reais em tempo real, com baixa zero. Baixa zero quer dizer nem policial morto, nem cidadão morto, nem suspeito ou criminoso morto. Tá claro? Essa é a razão de ser de uma doutrina de operações especiais. Para isso se criou o BOP, se criou o SHO, CORE, se criou a SWAT no mundo democrático inteiro. Portanto, é um trabalho de especialistas. Qual o barato da operação especial? Onde quer que ela esteja, aconteça. Ela é a produção de repressão qualificada e com foco, porém pontual, de resultado provisório, limitado no tempo e no espaço, porque ela exige uma grande quantidade de recursos. Não há estoque de repressão em polícia, porque polícia é um trabalho diuturno, de pronto emprego. Tá? Então, toda vez que você usa, você gastou. Não é? Por isso que o planejamento mal feito, a lambança operacional, sabota por dentro a própria qualidade repressiva e os efeitos, resultados da própria ação policial, indicando mau planejamento e gestão ou manipulação política partidária ou má-fé. Não tem saída. Essa doutrina, né, Jaqueline, que inventou, se chama doutrina de operações policiais. É bom que o Nicolas e outros deputados que deveriam estar pensando coisa séria, parem, né, de blefar e fazer bravata e pensem seriamente porque custam vida. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora vamos nós. Entenderam isso? Não há estoque repressivo. A mão cansa. Você cansa de dar tiro, acaba o estoque. Polícia não é chuchu que nem cerca. Então, por exemplo,
ao colocar ao bloco, o primeiro erro dele, a missão estava correta, cumprir mandados de prisão numa área de 200 mil pessoas, com 5 quilômetros quadrados, imensa, Sim, localidade enorme. acidentalizada em termos urbanos, com 500 mil circulantes no entorno, tá claro? Numa área estratégica da cidade do Rio de Janeiro. Né? A polícia faz isso há 40 anos. Aliás, a Polícia do Rio tem 3 protocolos de operações especiais produzidos em 2018. O da PM, o da Civil e da Secretaria de Segurança. Se a polícia tivesse seguido as próprias regras de procedimentos operacionais que eu os tenho e ajudei eles a criarem em 2018, tivessem posto em prática, nós não teríamos a lambança operacional que tivemos. Tá? Ok? Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Segundo, quando você vai e faz um bloco do eu sozinho governamental para produzir filminho no Instagram, ou seja, você está produzindo a insegurança como projeto político para elevada rentabilidade eleitoral, para produzir rendimento eleitoral, você tem o que você teve ali. Né? Então, 2.500 policiais no estado do Rio de Janeiro corresponde à cobertura ostensiva de 5 milhões de pessoas. Vocês sabem? Infelizmente, é um fato que as ações dos políticos, principalmente nesse momento que a gente já está se aproximando aí das eleições de 2026, são sempre voltadas para a reeleição, para determinadas finalidades políticas. Poucas vezes você vê um governante tomando uma decisão em prol do povo sem pensar nas próximas eleições. Muito difícil. Vamos lá. Sabiam que para fazer uma operação de 2.500 policiais agora, foi preciso empenhar de 7.500 a 10.000 policiais. Esse é o tamanho de muitas polícias, né, no Nordeste e no Norte. Tá claro? Isso quer dizer, né, que a maior parte, uma parte expressiva da região metropolitana do Rio ficou sem policiamento. Tá? Então, o crime da esquina, o estupro, o feminicídio, não é à toa que a previsível represália de grupos armados em outras áreas da cidade, da região metropolitana, como também em São Gonçalo, que é o maior município, né, populoso no Rio de Janeiro, depois da capital, né, São Gonçalo e Caxias, teve ataques para lá e para cá para produzir o efeito barata tonta de uma operação que é síndrome do cabrito. Cede, sobe, desce morro e não permanece. Por quê? Porque como as operações é uma grande ópera, um grande teatro, né, com alta mobilização de recursos, você não tem como sustentá-la, tem prazo de validade. Dizer que a operação durou até 10 horas da noite é mentira, porque você não tem como garantir padrão tático de 2.500, você tem que alterar a escala de 10.000 pessoas. Esqueceu que a polícia tem 3 turnos de trabalho, 2 turnos de trabalho, que ninguém fica 24 horas, isso é uma organização de trabalho, não é? Então vai desengajando. Então, para você pegar numa escala de trabalho e jogar 2.500, você gastou de 7.500 que tiveram que ficar de prontidão. É por isso que nenhuma operação, né, produz resultados para além do imediato e nem é capaz de sustentar seu resultado repressivo, porque ela não produz controle nem sobre território, nem sobre população. Em 2010, quando entraram no mesmo alemão, né, entrou-se com o exército, com as Forças Armadas, com todo mundo junto. A polícia saiu. Quem ficou lá preso durante 10 meses? As Forças Armadas. Eu avisei isso na Globo em tempo real. Por quê? Porque não tem efetivo para cobrir. Não é assim. Tá? E para inventar as UPPs, teve que aumentar em 12.000 o efetivo da Polícia Militar num intervalo de 6 anos. Tá? As pessoas esquecem de fazer conta. Como é que você planeja? Polícia quilometragem quadrada, polícia habitante, pronta a resposta. Quando empenhou-se aqui... Inclusive, né, nessa época da ocupação do alemão, quando fizeram uns concursos públicos emergenciais para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, muitos questionavam o treinamento que estavam dando aqueles policiais recém-empossados e que não tinha tido tempo hábil para que eles ficassem habilitados a fazer o que iam fazer nas UPPs. Eu lembro disso. Vamos lá. E fez daquele jeito do bloco do eu sozinho, não é nem eu sozinho estadual, foi eu sozinho governamental. Eu vou explicar também. O que você gerou? Escassez da capacidade repressiva de sustentar o efeito repressivo no tempo, morrer, nadando e morrendo na praia, correto? 2, você saturou a capacidade ostensiva da polícia de produzir o policiamento e garantir a segurança pública enquanto uma operação. Você não pode parar uma região metropolitana, a circulação de pessoas, bens, serviços, mercadorias, não é? Porque você está fazendo uma operação ali numa área com 800 mil, não é? Tá certo? De larga escala. Segundo, inviabilizou a pronta resposta na emergência. Você liga para o 90, ninguém vai te atender, nem bombeiro, porque está todo mundo sobre-empenhado, correto? Olha o espetáculo. Olha a lógica de uma polícia de espetáculo, de polícia de ostentação, que é completamente distinta
da doutrina internacional de uso potencial e concreto de força e da doutrina de operações especiais policiais. Tá claro? Isso existe e existem parâmetros técnicos de desempenho. Diria que esses políticos analfabetos, braveteiros, não gostam da polícia, odeiam a polícia, por isso falam bobagem, que sabotam a polícia por dentro, desmoralizam a polícia por dentro. Qualquer policial sabe o que eu estou dizendo, seja porque foi meu aluno, inclusive esses que estão lá, seja, né, do país inteiro. A polícia sabe disso. É igual a Jaqueline ser pesquisadora e não saber ser cientista. Tá certo? Pelo amor de Deus, eu tenho que saber dar aula e dominar o assunto que eu pesquiso, né? Senão é blefe, é fake science. Então, olha o ponto. Então, não tinha capacidade de sustentação no tempo. Tá claro? Segundo, foi uma operação sozinha. O governador sequer, ele é um irresponsável, né? Um ventríloco, né? Ele é mal assessorado, ou ele Aqui são meio que uns ataques pessoais. Vamos lá. terceirizou a segurança. Há muito tempo que ele não manda. Né? Se o seu vigia é forte demais, ele senta na sua cadeira, governa, te dá um golpe e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais ou articulado na esquina, ele se milicia. Isso a gente aprendeu com o príncipe do Maquiavel, sabe? Não é com o príncipe, o pequeno príncipe daquele outro senador que diz que é da SWAT. Não entende porcaria nenhuma. Disso também, blefa, mente. Convido todo mundo para prova oral comigo. Se os policiais e militares fazem, eles também podem fazer. Não passa, essa operação não passou no Enem das operações policiais. Não passou no Enem da doutrina de polícia. Tá? E aí, muito bem, você viu ontem o Ministério Público, porque é o Ministério Público que compete organizar, validar, delimitar os parâmetros, tá? De legalidade da ação, que dá respaldo e segurança à ação de polícia na esquina. Você viu? Não. Você viu a Defensoria Pública com a sua emergência preparada para atender a cidadania e atender todo mundo diante da possibilidade de erro, acidentes e incidentes? Não. Você viu o Corpo de Bombeiros, que é do Estado, do governador do Estado, né, está distribuído com seu efetivo em pontos estratégicos para garantir presteza do socorro? Ou é a viatura da PM que estão levando o próprio policial morto e o resto foi cidadão catando corpo por aí e estendendo no chão? Então, você não teve a presteza de socorro, quer dizer, que é fundamental. Quando você vai para uma ocorrência que tem, né, que você vai administrar risco, incerteza e perigo, você tem que postar. Eu, como coordenadora, que já fui gestora de segurança, cansei de fazer isso com a polícia, as polícias sabem fazer isso. Você viu a Guarda Municipal sendo mobilizada, é a maior Guarda Municipal do país, com 7.300... Bem, aqui, com certeza, a professora está usando a DPF das favelas como base para fazer essa crítica ao governo do Estado do Rio de Janeiro, onde ela clama a presença do Ministério Público, Bombeiro, Guarda Municipal, Defensoria Pública, todo mundo na operação. E aqui ela contradiz, os senhores vão ver mais um pouco, o minuto 29 e 17 da fala, da argumentação que ela tem agora. E você avisar todo mundo desse jeito numa operação policial é uma coisa muito complicada, porque a gente tem um histórico de corrupção dentro das fileiras do Estado muito grande. Então é muito difícil que não ocorram vazamentos quando algum indivíduo bem intencionado ou não deseja fazer uma operação policial. Muito difícil não ter vazamento. Se sair avisando todo mundo desse jeito, putz, meu Deus, é melhor avisar a imprensa também, que já chega, tá lá todo mundo com tripézinho montado para filmar, fazendo vídeo para o TikTok. Isso não dá certo não. Vamos lá. 312 fulanos. Eles estavam desviando o trânsito, reorientando as linhas de ônibus, foram mais de 100 que foram paralisadas, né, de modo a não paralisar a cidade, a região metropolitana. Não. Você não viu nenhum recurso municipal, nenhum recurso do governo do Estado, tá, para uma ação integrada, local, conjunta, e dizer, olha como é que a gente faz. Ali era lógico, olha, eu vou capitalizar isso aqui sozinho, olha como é que eu banco. Eu não banco, porque não tem como sustentar nem 500. Gente, 500 é o tamanho de um batalhão de médio porte. A polícia de Minneapolis tem 2 batalhões, não passa de 1.000. Tá? Olha bem a gastança, a produção da escassez da capacidade da polícia sustentar os próprios resultados repressivos. 2 pontos. Essa era uma operação planejada, eles chamam de programada. O que quer dizer que eles têm a prerrogativa e a superioridade de meios ao agir. Se é uma ocorrência de emergência, se é uma operação de emergência, quando a sociedade chama. Tá? Aí você vai ali. Quando é programado, você pode adiar, você vai planejar, você vai fazer da melhor maneira possível, seguindo os protocolos existentes. Tá? Então, o que acontece na segurança? Quem faz a intervenção tem a superioridade. Então, diferente da guerra, em que a defesa é superior ao ataque,
na segurança pública, o ataque ou a intervenção ou a atuação é superior à defesa. Ok? Então, portanto, é uma área que todo mundo conhece, não existe território no Rio de Janeiro que a polícia não entre. A polícia, o Estado tem... Opa, aqui eu discordo dela. Tem muitos territórios no Rio de Janeiro onde a polícia não consegue entrar. Muitos. Isso daqui não condiz com a realidade, não. Tem a soberania sobre território. Ela entrega, terceiriza para o crime, arrenda territórios populares, né, onde se controla a população, ok? Com mecanismos coativos, gerando governos criminais autônomos. Tem nada de máfia. Isso é outra bobagem de quem assiste filme de Marlon Brando. Porque quando fala máfia, é para ocultar as relações do Estado. Porque quem organiza o crime é o Estado. O Estado funciona numa democracia como agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal. Não existe... Concordo muito com ela. Só tem crime organizado porque existe a conivência do Estado. Concordo. Estado paralelo, não existe Estado ausente, o Estado negocia a sua presença. Tá? E é por isso, você também viu nessa operação, você viu algum impacto nas carreiras políticas? Porque as principais lavanderias do dinheiro do crime no Rio de Janeiro são carreiras eleitorais, caixa 2 de campanha, algumas igrejas. Inclusive, vale ver o caso da refinaria, acho que é Refit, eu mencionei no último vídeo, e é onde está tendo, inclusive, por conta dessa refinaria, uma briga entre o governador do Rio de Janeiro e de São Paulo. E essa refinaria, dizem aí os investigadores, que tem ligações espúrias com a facção criminosa de São Paulo. Tá? Governa-se com crime aqui, e em outros lugares, e não contra ele. Tá? Faz-se a guerra para vender a paz da propina, a paz do arrego, para renovar o preço do alvará do arrendamento de territórios populares. Então, a missão estava correta e quem dá a missão dá os meios. Os meios não estavam adequados. O planejamento foi sabotado por dentro. Sair matando cento e tantas pessoas, que eram 64 até ontem, agora acham-se mais corpos, como é previsível, prestam serviço ao crime organizado. Por quê? Tá? Porque aqueles mortos, se forem todos criminosos, se todos eles eram aqueles em que se emitiu um mandado de prisão pela justiça, supondo isso, tá? O que você fez? Você agradou o crime organizado. Por que você prestou? Meu Deus do céu, isso não faz sentido. Não faz sentido essa fala da professora. Agradou o crime organizado. Quer dizer, agora que quando o marginal entra em confronto com a polícia, um marginal faccionado, e a polícia tem êxito e elimina o marginal ou neutraliza o marginal, o crime organizado bate palmas. Isso não faz sentido. Meu Deus, vamos lá. Então, isso você economizou. Né? Porque cada faccionado, suposto faccionado, custa para ser mantido dentro da cadeia. Você tem que bancar ali dentro da cadeia e bancar, né? A família dele, ele é um trabalhador do crime, gente ou não. Tá? Então, quando você sai matando a galinha dos ovos de ouro da investigação e da inteligência, você acabou de saturar. De novo, o trabalho de perícia, olha como é que a lambança operacional vai comprometendo a polícia por dentro. Você desmoraliza o próprio trabalho de inteligência. Peraí. Aqui fica complicado. Quer dizer, então, que o trabalho operacional, quando tem êxito, e os policiais conseguem neutralizar um bandido que está pondo em risco a vida dos policiais e a vida de inocentes, aí esse trabalho operacional está saturando a perícia. Isso não faz sentido, professora. Isso não faz sentido. Eu, por exemplo, lamento que todos os marginais que morreram, aqui estou falando dos marginais, não dos policiais, que é óbvio que aquilo dali é uma perda irreparável, mas todos os marginais que morreram, eu gostaria muito de vê-los convertidos ao cristianismo, eu gostaria muito que tivessem usado aquela energia para coisas boas, aquela disposição para coisas boas. Então, eu não festejo que tenham morrido. Eu preferia que estivessem convertidos. Porém, é um fato que, aparentemente, eles entraram em confronto com a polícia, usando armas de guerra, vitimaram policiais aqui do estado do Rio de Janeiro e colheram porque plantaram. Quem vive pela espada morre pela espada. Foi o caso ali, foi uma escolha. Então, essa coisa de que então não deveria, os policiais não deveriam, naquele contexto, ter reagido
a injusta agressão para que não houvesse uma saturação da perícia, isso não faz sentido. Embora, como ela está criticando prima facie a operação em si, então eu creio que ela está querendo dizer que não era para ter chegado àquele ponto. E se a gente for fazer uma análise mais nua e crua, é o que eu já ouvi algumas pessoas falando. São 120 e poucos marginais a menos para aterrorizar a população do Rio de Janeiro. Eu já preferia que fossem 120 marginais a menos, porque se converteram, tomaram jeito e agora seriam bons indivíduos produzindo coisas boas para a sociedade. Vamos lá. Porque quem poderia dizer para você como funciona o lado firma do crime e o lado Estado do crime? Como é que se dá a hierarquia? Porque aqui a gente, quando fala crime organizado, a gente olha com a boca de fumo, é como se olhasse com um camelô, tá certo? A gente olha para a ponta visível do iceberg. Concordo plenamente, concordo plenamente. Não tem como meia dúzia de analfabetos funcionais, é só ver a entrevista que esses indivíduos dão de vez em quando, terem o controle de uma logística nacional, internacional, de compra, venda e distribuição de armas e drogas. Não tem como. Realmente tem gente graúda por trás. Quem será? Vamos lá. Às vezes a gente defende um grupo, uma ideia que na realidade está controlando aquilo que nós achamos ruim. Vamos lá. Né? A mídia, a justiça, a polícia, é gargalhante, porque ninguém explica onde começa e onde é, como é que cai de cegonha a arma, entendeu? Então veja isso, não é? Ora, você vai lá e matam as pessoas que poderiam te dar depoimentos. Então, o que você está fazendo? Você está participando do esquema criminoso. Quando você tem alta letalidade, alta vitimização, é para você ter uma... Aqui eu discordo da professora pelo seguinte: você vai lá e mata quem poderia te dar informações. Bem, as cadeias estão lotadas. Eu não vejo aquele povo que está lá dando grandes informações para a polícia. E ainda tem outra questão: e se mortes foram em confronto? Qual a saída? O que o policial ia fazer? Foi em confronto. Tem vídeos, inclusive, aí das câmeras corporais dos policiais mostrando isso e vídeos dos marginais se preparando para isso. Vamos lá, gente. Coisa chamada esquema político criminal. Não existe organizar crime nem aqui, nem na Conchinchina, nem em Miami, nem em Acusa do Japão, nem o que vocês quiserem. Nem na Colômbia, nem em lugar nenhum. Que não tenha pena do Estado, onde quer que haja uma mercadoria. Concordo plenamente com a professora Jaqueline Muniz. Sempre tem a mãozinha do Estado no meio. Alguns servidores públicos corruptos, políticos, magistrados, muita gente envolvida. Ilícita, um ator ilícito atuando para lá e para cá, logística do crime, gente. Tem um carimbador do Estado, do Oiapoque ao Chuí, passando para lá e para cá, autorizando, não é só a polícia. Tá? Então ninguém entrou dentro da LERJ, onde recentemente foi preso, né, o TH Joias, como eu cansei de dizer, em todas as CPIs, que o crime subiria a rampa do palácio, né, dos palácios no Brasil, não é? E nós temos domínios armados, que são governos autônomos consorciados com estruturas de Estado, né? Por isso que não tem Estado ausente, por isso que não tem Estado paralelo, porque nenhum crime tem soberania. Para você ter estabilidade no domínio territorial, você precisa que alguém te dê o lastro. Quem te dá o lastro é o Estado, que, como uma imobiliária, arrenda territórios. E o melhor dinheiro, esse dinheiro, o melhor dinheiro sujo, né, é bom para ir para campo. É uma coisa interessante essa coisa de como a violência é uma coisa boa para os governos, porque os políticos lucram eleitoralmente de uma forma absurda com isso. Vide agora o governador Cláudio Castro. Os senhores assistam o último vídeo que eu postei no canal e entenderão todas as graves acusações que pesam contra ele. E agora, por conta de uma operação policial, o povo já está tão apavorado com a violência, com a impunidade, com a insegurança, que ele foi lá, fez uma operação policial e já tem gente aí clamando que ele seja presidente do Brasil e esquecendo todos os ilícitos que ele é, até o momento, acusado de ter feito, e os indícios são muito fortes. Os senhores assistam lá no canal.
E fora que você tem aí um número significativo de servidores públicos da área de segurança que são donos de empresas privadas de segurança. Bem, para que a empresa deles tenha bastante clientes, tenha muitos clientes, é necessário que exista segurança. Não estou dizendo aqui que esses servidores propositalmente todos vão agir para que haja insegurança, mas é um bom negócio. Você vai vender gelo onde? No deserto ou no Polo Norte? Vamos lá. Campanha que não precisa declarar. Então, nós estamos falando o seguinte: os policiais foram manipulados ali, ninguém cumpriu o seu planejamento. Lá pelas tantas, morreu o policial. A boa parte, para você enfiar 2.500 policiais, 7.500 que você mobilizou, sabotando a segurança pública da região metropolitana inteira, pondo em risco toda a população. Tanto é que ficou todo mundo de barata tonta. Você tem que enfiar todo tipo de policial. Um desses que morreu é um policial generalista. Ele não é especialista em padrão tático de tiro, ele não atuava como corpo tático, e sim como guarnição ou tropa. Você agir como tropa ou como guarnição, Cosme Damião de dois, não significa que você tenha disciplina tática como corpo tático, porque um corpo tático é igual um nado sincrônico. Quando você vê aquelas equipes, tipo SWAT, andando por vielas, aquela coreografia, aquela cobrinha, tem uma inteligibilidade, um vai na frente para poder dar 360 graus de visada, de controle tático de tiro, inclusive em cenários acidentalizados. Então, não, você tem que colocar todo mundo. Foi uma espécie de churrasco mal feito de final de semana, que cada um leva o que tem, esquece a carne e a cerveja quente. Tá? Correto? É isso que foi. E não passa no teste de nenhum critério policial profissional, inclusive da própria PM e da própria Polícia Civil. Eu sei que os profissionais que entendem de operações policiais, provavelmente, né, que conhecem a doutrina disso, estão envergonhados, né, com aquele resultado lamentável. Não é? Ah, então o dedo nervoso, você quer um cirurgião que treme a mão? A meu ver, a operação foi um fracasso e o resultado foi lamentável, porque 4 policiais perderam a vida. Então, não posso dizer que foi um sucesso se 4 servidores públicos perderam a vida. Não tem êxito. Quando te corta? Você, na falta de um cirurgião, você vai pôr um enfermeiro que é especialista em cuidado de idoso para fazer cirurgia em você? Não, você vai querer um açougueiro que, né, estrague a picanha, né, que seja barbeiro na hora de cortar a picanha. Por que você quer um policial com cabeça quente, dedo nervoso e coração aflito? Então, a maior parte, não adianta, vai tirar. Matar indivíduos não mata a relação, não mata a rede criminosa, e a mão de obra morta é uma mão de obra barata, uberizada, mal paga, substituível. E ainda economiza, como eu falei, as commodities do crime dentro da cadeia. Aqui a professora Jaqueline Muniz fala uma coisa que é muito interessante. Tem um livro chamado O Soldado e o Estado, do conservador Samuel Huntington, e nesse livro tem uma frase muito interessante: quem tem pinça não põe a mão em braseiro. Então, as forças de segurança pública, elas são as pinças de poderosos. Você tem um poderoso governador lá no seu gabinete, coordenando, lógico, a cidade, não é ele que vai para a operação, mas digamos que essa operação tenha sido feita pelo governador com um mero propósito eleitoreiro das eleições de 2026. E lá perderam-se 4 vidas de policiais e as mais de 120 marginais perderam suas vidas, suas possibilidades, porque escolheram um caminho errado. Vão ser todos substituídos. Eu tenho quase certeza, eu já vejo isso há décadas aqui no Rio de Janeiro. Daqui a 4, 5 semanas, se alguém retornar nessas favelas, já tem outros marginais no local, outras armas e a vida que segue. E, no caso das forças de segurança pública, os policiais perderam a vida, para os familiares restou a ausência, e daqui a pouco abre outro concurso, colocam todo mundo lá, ainda paga para fazer a prova, gera receita para o Estado, e tem mão de obra nova para servir a governadores, bem, secretários de segurança, que talvez não sejam tão republicanos assim, e colocam suas vidas em risco em troca de um quinhão de miséria. Realmente é uma mão de obra barata e substituível dos dois lados, infelizmente.
cadeia e na rua que você tem que sustentar. Ninguém entra no crime. E o prejuízo dado ao CV? Em 1 e 2 semanas, ele repõe. Tá? Por que os bandos armados têm armas? Porque eles não podem pôr a cocaína e as outras mercadorias na Bradesco ou no Banco do Brasil Seguro. Eu me pergunto, eu vou além, que eu já mencionei isso aqui no vídeo. Como que meia dúzia de traficante burro, pé de chinelo, que não sabe falar, consegue do dia para a noite se articular com fábricas de armas fora do Brasil, consegue montar fábricas de armas no Brasil, como a professora vai mencionar mais à frente, e a gente viu em São Paulo. Como? Fazer toda uma logística de distribuição de armamentos, munição, droga, sem que os servidores públicos consigam apreender a maioria dessas coisas, porque o Estado tem muitos recursos. Aparentemente, pode ser que eu esteja errado, deve existir uma conivência muito grande em todos os andares do Estado com o crime organizado. Mas é só uma suposição e provavelmente eu estou errado. 99,9% dos políticos e dos servidores públicos são honestos. Nós é que, vez ou outra, damos azar e só encontramos os 1%. E a marginalidade é aquilo, marginal é marginal, você vai esperar o que dele? Você tem que achar estranho quando o marginal está fazendo a coisa certa, porque o propósito do marginal é fazer o mal, a coisa errada. Vamos lá. Tá? Então, para garantir território, assim como o bicho, que aliás a distribuição do território no Rio de Janeiro se deu a partir do bicho, não é preciso o laço do Estado, que é quem tem passabilidade. O que o Estado tem? Tiro certo, para não gastar a munição é caro, aluguel de arma é caro, tá? Ninguém sabe atirar direito, atira muito, atira mal. Passabilidade, matrícula pública para entrar e sair de qualquer lugar. Ou você acha que um traficante sai do Alemão, chega em Angra dos Reis, chega na Baixada Santista, volta para o Pará, né, supondo que seja um traficante, né, por sua livre conta. Tem que passar pelos carimbos, querida, tem passaporte para isso. Né? Então tem um ilusionismo aqui, que é para ocultar as relações perigosas políticas que organiza. É o Estado que tem soberania, nenhum crime. Quando você vê barricada, saiba que quem tem barricada não tem como. É porque não tem soberania sobre território e população. O que é a barricada? Uma cancela que pode adiar e retardar o ingresso do bando rival. Só isso, né? A disputa territorial com o bando rival. Com polícia e exército, cara, é uma demonstração cabal de que você tem vulnerabilidade no controle logístico. Tá certo? Você não tem capacidade ostensiva. Você acha mesmo que 100 fulanos armados, mesmo que de fuzil, controlam 200 mil pessoas no tamanho de 5,2, aliás, 7 quilômetros quadrados, se você contar. Opa, aqui a professora, ela contradiz o que ela vai dizer no minuto 27 e 28. No minuto 27 e 28. E indivíduos controlam milhares? Sim, indivíduos controlam milhares? Sim. Pelo medo, submetem uma população desarmada. E o que acontece, senhores? O senhor reside, a senhora reside com sua família dentro de uma residência. Vem um indivíduo, 2, 3, 4, armados com facas. Pedir que os senhores paguem um determinado valor semanal ou mensal para eles. O que os senhores vão fazer? Se recorrem às forças de segurança pública, por favor, o Estado não funciona. Graças à esquerda brasileira, os senhores estão desarmados, não podem ter ferramentas legais de legítima defesa. Ou vão comprar algum tipo de ferramenta ilegal, escondê-la em casa. E quando usarem essa ferramenta, serão presos, ainda que em legítima defesa, ou morrem cumprindo a lei e batendo palma para o Estado. Sinceramente, eu não sei qual é a saída. Por isso que quando o ex-presidente Bolsonaro facultou à população brasileira a aquisição de ferramentas legais de legítima defesa, eu bati palmas para ele. Embora eu não tenha vontade de tê-las, e no momento não tenho necessidade, mas eu entendo que é muito fácil subjugar uma população desarmada. Então eu não concordo com isso que a professora está dizendo. Vamos lá. Tá?
Complexo do Alemão da Penha, está faltando olhar para a geografia, está faltando olhar para o espaço e fazer conta. Tá certo? É evidente que não. Né? Então, óbvio que morreu um policial, obviamente começa a lógica também da Operação Vingança. Então, todo mundo que morreu vai ser rapidamente substituído, tá? Rapidamente substituído, é uma mão de obra barata, paga mal, atiram mal. Aí o fuzil, professor, obviamente que aquela apreensão de fuzil é impressionante, mas não é ali que a maior parte dos fuzis se dão, são na fábrica, nas montagens de fuzil, como foi na operação que aconteceu em Itu, né, em várias regiões de São Paulo, que apreendeu as montagens de fuzil. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso mostrando. Não é? No entanto, é preciso deixar claro que o fuzil, a apreensão de fuzil, não reduz a capacidade coercitiva do CV ou do PCC, ou de que vocês quiserem. Tá? Correto? Porque o fuzil pode ser uma arma impressionante, viril, uma espécie de Viagra, né, do CAC, um Viagra, né, do crime, mas ele tem baixa mobilidade logística. Ele pesa muito. Para você poder atirar, você tem que ter um mínimo de habilidade. Não dá para ler no... Engraçado, se o fuzil não presta para nada, eu não entendo por que, que ela mencionou os CACs e por que o governo Lula tem tanta restrição em permitir que a população compre legalmente um fuzil, especialmente a população rural. Mas se não serve para nada, vamos lá. Tutorial na internet, tá bom? Você tem que ter habilidade. O tiro chega a 1 quilômetro até de Stockton Power. Porém, ele é pesado, ele exige uma postura tática para decidir rapidamente e atirar, ou seja, algum nível de habilidade. Ali não dá para correr e sair atirando para lá e para cá, pulando laje, feito cabrito, entendeu? Vamos lá. Tiro de fuzil exige habilidade, diz a professora. Logo, fuzis nas mãos de marginais são um risco para a população das favelas. E os que foram apreendidos garantem a preservação de vidas inocentes. Então, que bom que esses fuzis saíram das mãos dos marginais, porque os marginais não têm habilidade para utilizá-los e, ao utilizá-los, provavelmente acabam vitimando não só servidores públicos da área de segurança, como os moradores da comunidade, já que o marginal não tem nenhum compromisso em preservar a vida daqueles indivíduos. Quebrando. Então, as armas de curto, né, de cano curto, automáticas, são mais úteis do ponto de vista, né, de uma logística do crime. A pistola automática, uma submetralhadora pequena, correto? Para dar tiro de supressão, tiro de área para criar cortina e adiar a presença. Isso sim. Fuzil, não é à toa que na hora de sair correndo, entendeu? A primeira coisa que tu larga é o quê? O fuzil, porque ele é pesado, não dá para você sair atirando para lá e para cá. Você... O fuzil é tão importante, senhores, para os marginais, pesquisem depois na internet, que muitas vezes nas favelas dizem que o preço de um fuzil é uma vida. O marginal que perde um fuzil, ele se complica muito. Você não tem 360 graus de enquadramento tático, tá? Agora, a pistola ou qualquer outra coisa, você municia mais rápido, sai atirando sem saber atirar. Aquela gente toda tem baixa qualidade formativa de tiro. Você realmente... a quantidade de fuzis apreendidos, querido, aquele é substituído em 1 semana, 2 semanas, que delizem. Além do mais, você amortiza com assaltos na esquina se você quiser. Então, é óbvio que, por isso que ficar só... Ainda tem uma coisa no Rio de Janeiro que a gente conhece, que é chamada kit sucesso, assim, mapeada pelos policiais, que é você pegar as mesmas armas e mesmas drogas e apreender várias vezes negociando com os seus sócios, funcionários e patrões do crime. É o consórcio criminal. Sempre. Infelizmente, nesse ponto, a professora Jaqueline Muniz está certa. Existem, bem, alguns casos suspeitos de onde servidores públicos da área de segurança vendiam e revendiam armas para traficantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Os senhores podem ver São Gonçalo, Ilha do Governador, Campo Grande. Deem uma pesquisada, vão encontrar coisa. Sempre que vocês assistirem a alta taxa de letalidade e vitimização, vocês estão falando com a pessoa que em 1990 e poucos criou as primeiras pesquisas sobre isso no Brasil, que em 99 implantou esses indicadores no Rio de Janeiro e que quando foi para o governo Lula criar o SUSP, em 2003 também implantou isso no sistema. Aqui a professora menciona o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, criado pela Lei 13.675 de 2018, caso os senhores queiram pesquisar. Vamos lá. Sistema de dados que a gente criou lá.
Tá? Então, quando você tem alta taxa, você tem um esquema de corrupção generalizado. Todo mundo sabe que não tem rendição. Já perguntaram por que não tem rendição no Rio de Janeiro? Por que a polícia entra atirando e o sujeito segue atirando na direção da polícia? Porque se ele correr para trás, o pessoal dele, da chefia aqui em cima, mete tiro naquela molecada, entendeu? Incompetente, amadora. Aqui, a professora fala uma coisa muito interessante: não tem rendição porque os marginais atiram nos outros marginais. Logo, trata-se de marginais que partirão para o confronto. Indivíduos com esse tipo de conduta, inevitavelmente, partirão para o confronto. E sendo a única ação possível da polícia a reação, justificando-se então a alta letalidade da polícia do estado do Rio de Janeiro. E aqui ela contradiz o minuto 39 e 42. Os senhores verão. Por quê? Porque é preciso tirar o gestor, é preciso tirar o gerente. Porque o CEO não está ali e nunca estará. O atravessador das mercadorias, o cara que fala línguas para trazer, né, fazer o tráfico de armas, né, tem que falar inglês e espanhol, tem que ter um passaporte com visto para os Estados Unidos, entendeu? Então os ministros do Supremo nem poderiam, coitados, né, porque já estão sem visto. Não poderiam participar da atividade criminosa nem na DPF, em que eu fui parecerista. Tá? Então, peraí. Os ministros do Supremo já estão sem visto, logo não participariam das negociações criminosas de armas e drogas, é o que a professora quer dizer. Ela ignora a venda de sentenças que favorecem bandidos, feitas por magistrados que não necessariamente negociam armas. Existindo muitas maneiras de um magistrado se envolver com a marginalidade, inclusive através de uma convergência ideológica. E ela aqui vai se contradizer no minuto 29 e 44 sobre essa questão. Vamos voltar. Olha a quantidade de fake sites, de mentira, de rumor. Outro ponto equivocado dessa operação. Por um acaso você viu uma central de emergência, né, central de crise, atuando, informando o cidadão: meu filho, a área tal vai ser fechada, não atravesse o túnel tal. De manhã o túnel Rebouça estava fechado. Nenhum de nós pôde ir para a UF dar aula, para qualquer universidade. Não, as pessoas ficaram perdidas, não sabiam se podiam voltar para casa, se qual ônibus pegar, se podiam pegar seus filhos na creche. Novamente, é o problema da corrupção, do vazamento de informações. Essa última operação aqui no Rio de Janeiro, houve vazamento, pelo menos isso foi divulgado. Então, eu não entendo como que se combate o crime com um Estado corrupto, ou majoritariamente corrupto, ou em grande parte corrupto. Não tem como. Primeiro você tem que limpar dentro de casa, para depois limpar do lado de fora. Duvido muito que isso aconteça. E, lógico, evidente, fica difícil avisar a população, avisar todos os órgãos públicos que margeiam as forças de segurança, porque chegando lá o marginal já vai ter ido embora, né? Aliás, mesmo com vazamento, os marginais menores estavam presentes, só os líderes é que não estavam, né? Bem, vamos lá. Se podiam chegar no trabalho, muita gente perdeu o emprego, o grau de informalidade, porque você tem uma perda de riqueza. Né? Porque segurança pública, gente, não é reduzir crime, violência e desordem, não. Se reduzir crime, violência e desordem é um meio para atingir um fim. Vão parar com essa palhaçada de populismo policial penal de acreditar que o mundo da lei muda a lei do mundo. Né? O que segurança faz é você reduz essas coisas para garantir mobilidade, circulação em larga escala de pessoas, ideias, valores, bens e serviços. O que se fez? Não informou a população ficou em pânico, desinformada, vítima dos rumores e fofocas, que são o alimento da insegurança pública. O que o Estado fez? No Rio de Janeiro, o que ele sempre faz? A política aqui é a da produção da insegurança como projeto de poder que tem elevado o resultado eleitoral. Matança dá voto, sim, porque quem mata tem mérito, quem morre tem merecimento nesse discurso bravateiro, né, de políticos irresponsáveis, apocalípticos, a moda governador, a moda Nicolas, que vendem uma coisa que não podem entregar. Por isso você não pode dizer se ele está certo ou errado. Ele está sempre ali como um pregador do senhor da guerra, do profeta do caos e do mercador da proteção. Correto? Não é? É isso que eles são. Tem um problema né? muito grande. É por isso que eles entregam. Qual é o produto que eles entregam? Né? Outra coisa que o governador... mas então faltou a ação da União. Ele chamou a prefeitura? Não, como eu mostrei. Ele chamou os outros órgãos do Estado? Não. Era tudo preparado para ele brilhar.
Ele só lá, é fazer estatística e filminho de Instagram. Peraí, professora. Cláudio Castro não pediu ajuda ao governo federal. E isto seria arriscado. Vide que a Polícia Federal não consegue controlar vazamentos nem dos seus pares. Vide o caso do pastor Silas Malafaia, quando teve o seu celular apreendido e houve um vazamento seletivo das conversas que ali estavam. Ouso dizer até maldoso e manipulado, mas aí é uma opinião pessoal. Então é muito complicado, tendo um governo onde uma ministra diz que ela respeita a lei da favela, você pedir ajuda a esse governo para combater aquele que dita a lei da favela. É complicado, mas vamos lá. E como é que você faz isso? Com medo, aparelhando medo. O medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, todos vocês aqui abrem mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro maluco de ocasião, bravateiro, que prometa proteção. Acontece que a proteção é fidelizada pela ameaça permanente. Né? E o seu protetor de hoje é o seu tirano de amanhã, que vai lhe sequestrar direitos. Tá? Espadas autonomizadas, como temos visto, cortam a língua do verbo da política direita, esquerda, ao centro e ao lado. E rasgam a letra da lei, sabe? O que nós estamos assistindo são governos policialescos e governos criminais. Por isso que o governante terceirizou. Se você é um governante que não manda nos mecanismos coercitivos e que não manda na economia, as duas coisas são impostos de um lado e imposição de força potencial e concreta de outro, tu não governa. A gente não terceiriza a segurança pública nem para nossa mãe, nem para a esposa, correto? E também não terceiriza a economia. Você tem que pôr ali o seu leal escudeiro, né? Senão deu ruim, tá? Deu ruim. Então, todos os requisitos que a gente avalia a operação, elas estão errados, né? Sabendo fazer. Não é a primeira vez que a polícia vai lá, tem 40 anos que a polícia abre e sai, é bobagem dizer que não entra. O território sempre foi do Estado, o que se negocia é o controle da comunidade para explorar serviços essenciais, dinheiro, parar de moralismo besta. Dinheiro não é sujo nem limpo, porque dinheiro não tem moral. Portanto, a economia formal se beneficia da economia ilegal e da informal, e a economia ilegal irriga a economia legal. Tem novidade nenhuma, porque ninguém guarda dinheiro, ouro e riquezas da Amazônia em colchão. Né? Você tem que transformar em investimentos. Você viu prender, né, fechar loja de chocolate? Você fechou posto de gasolina? Qualquer um no Rio de Janeiro conhece a quantidade de postos com gasolina mais barata. Isso não é de agora, eu não fiquei surpresa com a operação. Para mim, a grande novidade da operação da PPF foi não terem sido sabotadas por dentro. Porque, normalmente, quem sabota as operações não é crime nenhum, porque o crime negocia. Opa. O crime não tem exército, que é caro. A corrupção sai mais barato, a parceria, o consórcio. Por isso se faz a guerra para vender a paz da propina. Peraí, professora. A senhora disse aqui, minuto 29:17, surpresa a operação da PF não ter sido sabotada por dentro, pois normalmente quem sabota as operações não é crime nenhum. E aqui a senhora contradiz a fala do minuto 11:24, provando que quanto mais indivíduos souberem da operação, maior o risco de sabotagem ou vazamento. Vamos seguir. Logo, a DPF das favelas era ruim, do jeito que estava, ou do jeito que está. A paz do arrego, faz a guerra, tira porrada de bomba para melhorar o valor do alvará de funcionamento da firma criminosa, né? Correto? O aluguel, o arrendamento territorial, isso aqui é uma grande imobiliária. Não é? Por acaso entramos dentro das estruturas do Estado, do Executivo, Legislativo e Judiciário, né, com a fábrica de liminares, para entender. Não tem, gente. Lá. Opa, mais uma contradição aqui. No minuto aqui, 29:44, a professora diz isso. Por acaso entramos dentro das estruturas do Estado com a fábrica de liminares. E ela contradiz o minuto 25:14, onde ela afirma que os ministros não poderiam participar da criminalidade por estarem sem visto. Ou seja, não é necessário que um magistrado, e aqui eu não estou acusando nenhum ministro, mas que um magistrado, em geral, para beneficiar a criminalidade, tenha um visto para sair do país. Ele pode muito bem beneficiar a criminalidade da maneira que a professora está dizendo. Contradição. De crime, quer organizar um crime? Você quer organizar o seu crime? Convide o Estado. 3 coisas básicas para você ter um crime organizado: parceria, participação do Estado, diversificação dos produtos criminosos, logístico, e manobra de comunidades, quer dizer, capacidade de controle e de gestão de comunidades, porque isso tem uma vantagem logística, né? Onde você guarda, onde você esconde um elefante, você esconde uma droga,
né, órgãos humanos, terra rara, o que você quiser. É por isso que a Baixada Santista importou um modelo de operações. E por quê? Se as operações não dão certo para tudo, não. Elas são pontuais. Você vai lá, faz uma ação repressiva qualificada e depois você precisa do arroz com feijão dos policiamentos para sustentar o efeito repressivo. Aqui a lógica burra, oportunista, politiqueira, sabotou a polícia por dentro. Colocou o Ivo Pitanqui para trocar band-aid, colocou o doutor Niemeyer, neurologista, para passar metiolate. Tá certo? Então deu na lambança operacional que deu uma mão de obra que não tem padrão tático de tiro, atira-se muito, né? Atira-se mal, porque teve que juntar todo mundo, é um junto e misturado. Né? E o governador dizendo que faltou coordenação, não, faltou participação federal. Ora, faltou participação federal e participação municipal, porque ele não quis. Você não chega assim na janela e grita para o seu vizinho federal: ei, me dá aí um blindado, ei, me dá aí 100 gramas de café que acabou o meu. Correto? Não é assim. O problema é que eu torno a dizer, imagine que um dos senhores, ainda que seja com um propósito visando as eleições de 2026, mas quer realizar uma operação policial contra facções criminosas. E aí os senhores olham para o governo federal e percebem uma certa defesa ou uma linguagem mais doce, mais idílica para se referir a esses grupos. Uma aparente conivência. Um membro desse governo que diz que respeita a lei da favela. Você vai ligar para esse governo para pedir auxílio, para pedir ajuda, para combater esse grupo criminoso? Eu acho que não. Eu entendo, nesse ponto, o governador Cláudio Castro, por mais que eu creia e eu diga e eu defenda que a ação dele não tem nada a ver com o bem da população. Aí repito para os senhores, assistam o último vídeo que eu postei aqui no canal, e aí os senhores vão parar com essa idolatria de político e principalmente não vão ficar alguns, como já estão, clamando que o governador do Rio de Janeiro seja o novo presidente da República. Vamos lá. Sim, que funciona. Não, você tem que partilhar planejamento, coordenação, para você poder alocar os recursos de blindagem, como foi o caso da Operação do Alemão, em que o Exército teve que ficar lá contra gosto, fazendo policiamento, né? Sendo uberizado, fazendo bico na segurança, porque não tem competência para isso, nem armamento, nem logística para isso. Então dá ruim se ficar muito tempo. Tá? Por quê? Porque não tinha polícia. Todo mundo resolveu que ia entrar no Alemão como se não houvesse amanhã, um lugar cheio de falésias. Sabe? Aí, claro, a UPP demorou 10 meses para chegar, teve que fazer um concurso público, capacitar policial. Tá? Então, quando você vê policial morrendo, né, esses resultados, é que teve erro, sim, de planejamento e gestão, teve erro decisório, você tem 4 níveis de responsabilização. Tá? O primeiro e principal é político. Quando a polícia atira com ele o comandante em chefe da polícia, porque a polícia é política em armas. Dimensão política, quem autorizou a missão e validou o plano. 2, dimensão estratégica, da cúpula, quem organizou e coordenou. 3, né, a dimensão logística, os meios colocados disponíveis, porque são os meios logísticos que permitem as alternativas, os modos do agir. Fins, meios e modos. Aqui, fim, meios e modo brigou entre si, dando cabeçada. Tá? Então, obviamente que era um blefe. Não é tudo que ele falou. A DPF impediu? Não. A DPF convocou a polícia a ser polícia, eu era parecerista. Bem, senhores, as minhas opiniões sobre a DPF das favelas, eu li os senhores as 7 páginas da DPF, está no vídeo anterior, onde eu abordo também a questão do governador do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. Então, não vou falar novamente sobre isso. Quiserem saber a minha opinião, é só dar um pulinho lá e assistir. O que nós exigimos foi: a polícia tem que ser polícia, a polícia tem que agir na excepcionalidade dos casos, ela tem que cumprir a doutrina internacional e dela de operações policiais, que é o que ela sabe fazer, nem mais nem menos. Tá? Foi até bastante generosa, não é? Correto? Né? As barricadas, foi quem criou a barricada? É bobagem. É desmoralizar a polícia, dizer que uma barricada para a polícia. O governador está faltando a aula de exercício de governo. Se ele Não, pior que para sim. Você vem com a viatura, tem uma barricada, você não consegue entrar. E nisso que você sai para empurrar a barricada. Às vezes são aqueles trilhos de trem que estão fincados no asfalto
e o carro blindado da polícia não consegue empurrar e passar. A partir do momento que o policial tem que sair para tirar aquilo, ele é um alvo fácil para aqueles traficantes que estão com aquela arma que a professora diz que não serve para nada, que são os fuzis, né? Eles acertam um policial à distância. Então, barricada para policial, sim. E ajuda, inclusive, ao traficante a ter um alvo fixo, parado, para poder alvejar. Para sim, professora. Quis esvaziar sua própria caneta de tinta e terceirizar para produzir governos autônomos e coleta de dinheiro para a campanha é outra coisa. Tá? Para clientelizar a segurança pública é outra coisa. Agora, não pode mentir. Né? Então, por sua vez, é isso. Então, é óbvio que o governo federal ia dizer não. Quero me dar aqui o seu blindado. Você tem que ser corresponsável. Como é que foi usada a blindagem? Matou alguém? Passou por cima do carro de morador? Porque blindados, quando entra em favela, passa em cima da moto. Ou por um acaso você tem uma avenida, o Washington Luiz, em favela, nos espaços populares. Não. A baixa urbanização compromete a distribuição logística dos recursos e o alcance de 360 graus da visada de tiro. É por isso que você tem como responsabilizar, tem parâmetros de aferição de desempenho policial. Eu mesmo ajudei as polícias da América Latina a criar as métricas de desempenho, posso mostrar aqui, publicado em espanhol e português. Para de bobagem. Tem ciência sobre isso, sim, tem conhecimento técnico, e polícia não é bando. Polícia é burocracia armada. Tá? Então, não há nada ali que se salve, porque toda a lógica foi desvirtuar a natureza da operação para propósitos políticos eleitoreiros. Começa pelo tamanho dela. Não é? Por outro lado, o discurso do governo federal, ou de quem quer que seja, de que eles não... Eu também concordo com a professora que o propósito dessa operação foi político. Ninguém está preocupado com o bem-estar do povo, pelo amor de Deus. Mas, ainda assim, um grupo de servidores públicos da área de segurança, policiais, adentram a favela e deparam-se com criminosos fortemente armados. E, segundo a mesma professora, ocorrem vazamentos. E segundo foi mostrado na mídia, teve vazamento. Ou seja, os marginais sabiam, inclusive, que a polícia estava chegando. Meu Deus do céu, e ainda escolheram ficar lá e entrar em confronto? Por que não intocaram as armas, não esconderam as armas e se disfarçaram de populares, estariam vivos? Não, eles optaram pelo confronto. E aí, novamente, a gente entra no que a própria professora disse, que os marginais são tão cruéis, tão terríveis, que se um deles, por medo, decide não entrar em confronto, ele é vitimado pelos próprios pares. Então, esse tipo de indivíduo, quando se vê diante das forças de segurança pública, ele vai partir para um confronto de uma maneira feroz. Ele não vai se render, são palavras da própria professora. Poxa. Então a culpa não é do policial nesse caso. Foram chamados a tempo, não é? Como, né? Ou que o governador chamou no varejo, o que compromete responsabilização. Pô, tem que lembrar que para chamar a Força Armada, você chama hoje, ela chega daqui a uma semana. Por quê? Porque ela é nível de prontidão, níveis de espera para o agir. Isso é doutrina de guerra. Doutrina de polícia, níveis de pronto emprego, por isso não é estoque. Não existe estoque em polícia. Né? Para ação concreta. Né? Então, você tem que mobilizar recursos, engajar recursos. Tem várias etapas para você pôr um fulano, uma tartaruga ninja do Exército, que é parada, não tem mobilidade tática, pelo peso que carrega, não é capaz de correr atrás de um assaltante de celular, tá? Na rua. Tá? Então, olha as bobagens que eu vejo. É achar que tomar conta do Congresso, está fazendo desfile de Força Armada no Congresso, em Brasília, vai dar golpe. Não dá, né? Não dá. Aí não dá. O jeito não está entendendo qual é o alcance daquilo. Ora, por um lado, isso. Por outro, ficar dizendo que precisa mudar a lei para mudar o mundo é uma vergonha. Olha, gente, vai sendo estuprado aí, vai sendo assaltado aí, vai sofrendo um feminicídio, olha um tiro, porrada de bomba, aguarda aí no final da fila. Porque, a democracia brasileira, com as suas instituições de celebridades, com 500 mil assessores, estão sempre ameaçados. No Brasil, faltaram aula de ciência política, porque aqui a ditadura durou menos que a transição democrática. A transição democrática tem 40 anos, é uma travessia de Cassandra eterna. Eu nasci, vou morrer na transição. Para que serve esse discurso? Para adiar o acesso a direitos de gays, lésbicas e demais LGBT, quilombolas, pretos, pobres, né? Todos aqui. Peraí, professora. Para adiar o acesso a direitos. Porém, professora, vale lembrar que a esquerda não respeitou o referendo de 2005 e criou uma miríade de embaraços para impedir
que fosse facultado aos indivíduos adquirirem ferramentas legais de legítima defesa contra a marginalidade. Então, pode-se dizer também que a esquerda brasileira é um instrumento que adia os direitos e prejudica a população, um direito natural, que é o direito de legítima defesa. Vamos lá. Aqueles que estão... espera aí, que agora é todo mundo lá em cima nas instituições estão ameaçados. Entendeu? É óbvio que nós temos golpes. Não, o Brasil é feito de golpismo, a República foi produto de golpe. Agora, esse discurso é, no mínimo, patético, irresponsável. Outro, a esperar a lei. Vamos esperar a lei. Isso é uma tradição autoritária liberal brasileira. A gente fica procurando autoritarismo. Espera aí. Esperar a lei é uma tradição autoritária liberal brasileira. Isso não faz sentido. O liberalismo austríaco sabe muito bem que as leis que geralmente divergem dos direitos naturais e criminalizam as liberdades de ações negativas que não geram externalidades indesejadas são, na realidade, um grande limitador das capacidades dos indivíduos. Quem gosta de criar leis para tudo é a esquerda. A esquerda que gosta de Estado forte. Liberal não gosta de Estado forte. Agora a culpa é do liberalismo. A esquerda é que vive criando lei para tudo. Quer até controlar como os indivíduos falam, do que eles podem sorrir ou não. Pelo amor de Deus. Do nazismo, que vem de fora, igual o monstro do Japão, e não vê autoritarismo do cotidiano. Quando você fala, não, precisa mudar a lei, precisa criar a PEC da segurança, precisa de um pacote do Moro, antimáfia, o pacote atual, anticrime. Não estou dizendo que eles não têm tradição, eu sou uma das autoras do SUSP, uma das pessoas que implantou o SUSP em 2003. Ajudei a desenhar essas coisas todas. Eu não estou dizendo, elas são importantes, quanto melhor aprimorar a lei, maravilha. Né? Mas a segurança é no aqui e agora do seu medo. Medo, insegurança, risco e perigos reais não se adiam. Eu não posso esperar para ser violentada quando tiver uma lei. E primeiro, né? Olha bem, tá? Então, fazer força-tarefa, produzir ação conjunta e ação integrada é uma decisão de natureza administrativa e procedimental, não exige mudar a Constituição nenhuma. Pode ser feita agora, em tempo real, pelo gestor em posição de mando. Tá claro? É por isso que a força-tarefa, lá, a operação de São Paulo, que juntou todo mundo e fez aquele desbaratamento do andar de cima, segundo alguns, não é? Tá certo? Não, eu não acho tanto assim, mas tudo bem. Se deu. Não é? Então, veja. Mas precisa mudar. Meu amor, quero saber o seguinte, a lei pode mudar para pior. Né? Ainda mais com esse Congresso, né, Jaqueline? Vai ser... Não é verdade que alterando a Constituição eu vou produzir integração, porque aí o que está por trás é a lógica de quem manda em quem, é o monopólio do não fazer. Me dê tudo, eu tenho todo o poder, tudo aqui, né? Essa lógica verticalizante é uma lógica autoritária, unitária, de um pensamento unitário. Então, onde vem isso? Isso não é o pensamento. Me lembrou um certo ministro. Vamos lá. Pensamento comum. É o pensamento unitário. Isso é autoritário. A ideia de uma big data. Olha outra fantasia erótica infeliz. Olha, vamos ter uma inteligência centralizada. Uma big data. Que todo mundo tem os dados. É ignorância. Está achando que inteligência... Jesus Cristo. Acho que a professora agora veio para o lado liberal. Que ela disse, vamos ter uma inteligência centralizada. É bem o que a esquerda sempre pregou e prega até hoje, onde meia dúzia de indivíduos decidem o que os demais podem falar e fazer, alteram o significado das palavras, visando deturpar a realidade e favorecer uma ideologia que é rejeitada pela maioria da população. É isso aí que a esquerda faz. A professora está certa. Só está esquecendo quem é o ator principal dessa coisa que ela tanto critica. Inteligência central de fofoca está achando o quê? Tá? Inteligência são níveis de produção de conhecimento distribuídos de maneira seletiva e diversa pelos processos, pelos níveis decisórios de ação. Nem a ditadura, nem a polícia nazista, a SS, tinham total controle. Isso não existe. Tá? Então, a fantasia de uma big data, que todo mundo tem acesso ao mesmo dado, é sabotar a própria diversidade dos cenários, a própria diversidade de ação de polícia em função das situações concretas em que ela atua. E se inexistente a ditadura, tinha ficha de Chico Buarque de todos nós, que por acaso conseguiu garantir controle pleno? Não, nunca. Teve que negociar com crime, sobretudo com os bicheiros que dão origem a essa distribuição territorial. Tá certo? Então, outro delírio unitário, uma lógica, um pensamento unitário num país federativo. Outra bobagem, unificação de polícia, tá certo? Outro delírio, não é? Assim como Estado paralelo, Estado ausente, que a gente sabe que não existe. Esses argumentos só foram criados até agora, mediaticamente, para ocultar as relações de poder, a participação política na organização do crime.
Então, as operações serviram para tudo isso. Ela é um acabamento do mal feito, do abuso e mau uso. Engraçado que eu já vi gente de esquerda defendendo essa tal de unificação das polícias e a professora está criticando. Tem que explicar isso daí para eles. Uso, né, da ação de polícia. E o desastre está aí. Parece que já tem 100 e tantas pessoas, né? A operação, isso é uma vergonha. Pois é, eu uma vou... vergonha. 130 pessoas já. 132. 132 horas. Qual é o padrão disso? 132. Jaqueline, eu queria te agradecer muitíssimo, viu? Muito obrigada. Bem, aqui a entrevista termina e percebam, senhores, que no minuto 39:42 a professora Jaqueline Muniz diz: e o desastre está aí, parece que são 100 e tantas pessoas mortas. Porém, aqui ela contradiz o minuto 24:39, onde ela afirma que os marginais não se rendem porque serão alvejados pelos outros marginais. Logo, se eles não se rendem, então automaticamente diante da polícia entrarão em confronto e serão alvejados. Eles buscaram o desastre. A culpa não é da polícia. Bem, senhores, essa entrevista está disponível aqui no TV Fórum. É um site, lógico e evidente, uma página de esquerda. Eu fiz questão de pegar esse vídeo numa página de esquerda, porque a professora não está debatendo. Eu assisti alguns debates da professora com alguns indivíduos de direita e, na realidade, um mais xingava o outro do que qualquer coisa, ninguém entrava pontualmente nos argumentos. A professora, a meu ver, é a minha opinião, tem um jeito um pouco caótico de se manifestar. Os indivíduos que com ela debateram também não estavam lá muito educados no momento do debate, então era um xingando o outro. Eu queria ouvir o que a professora tinha a dizer, com atenção, com respeito. Eu não estou nem aí para a cor do cabelo da professora, para o formato do óculos da professora. Queria eu ter pelo menos cabelo, ainda que fosse o cabelinho vermelho dela, mas, como os senhores podem ver, eu já não tenho mais isso há muito tempo. Então não posso julgar a aparência de ninguém e estou pouco me lixando para isso. O que eu quero saber é o que a professora tem a dizer. E vi esse vídeo, não vou fazer nenhuma gritaria, nenhum xingamento aqui, não. Os senhores tirem suas próprias conclusões, alguns pontos que eu achei importantes eu pontuei, sempre de maneira respeitosa, e é isso aí, senhores. Caso seja possível, peço que os senhores assistam o último vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu trato da questão dos processos contra o governador senhor Cláudio Castro, governador aqui do estado do Rio de Janeiro, e leio com os senhores a DPF das favelas, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir ao vídeo.